Estamos aqui essa noite, noite de quarta-feira, para dar início a mais uma pré-aula. Essa ferramenta que nós temos usado toda semana para trazer aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical alguns subsídios para estar interagindo e participando ainda melhor na próxima aula que será dada domingo próximo. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, que será ministrada no dia 4 de dezembro de 2016. Já é a 10ª lição do quarto trimestre, que traz como tema Adorando a Deus em meio à calamidade. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério e Missão. Eu sou o evangelista Giovanni, aqui da cidade de Summerville, situado na 156 Highland Avenue, na cidade de Summerville. Temos como nosso pastor local, nosso pastor Telso Luiz, e o pastor presidente. Somos uma igreja filiada à CGADB, e temos como nosso pastor presidente, pastor Suimar Caetano, e o vice-presidente aqui nos Estados Unidos, pastor Aparecido Santos. E estamos aqui com mais esse trabalho que nasceu primeiro no coração do nosso Deus e na instrumentalidade do nosso pastor, nos comissionou para estar à frente desse trabalho, está aqui fazendo parte dessa obra. Juntamente comigo está aqui o evangelista Paulo. Dá uma saudação para os irmãos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor, evangelista Giovanni, a paz do Senhor para todos que, mais uma vez, nos dá a honra de acompanhar mais um comentário desta lição. Como o Giovanni já disse, a 10ª lição desse quarto trimestre, já encerrando o trimestre. Esta lição de hoje é uma lição maravilhosa que nos traz lições práticas grandíssimas para a nossa vida, para o nosso ministério. Enfim, é uma experiência de Deus para o nosso dia a dia. Com certeza, fique aí, acompanhe conosco. Estaremos aqui fazendo um panorama, um resumo desta lição que com certeza trará algum esclarecimento para a nossa vida. Com certeza, será de grande aproveito. Já entrando, para não perdermos muito tempo, os nossos objetivos, nós temos como objetivo geral ressaltar que a nossa fé nos faz adorar a Deus em meio às crises, e temos como os objetivos específicos apresentar um panorama do reino do norte e do sul, mostrar quem foi o rei Josafá e enfatizar a trajetória do rei Josafá e seus inimigos, né? Isso é os objetivos que nós devemos alcançar com essa lição. É lógico, é evidente, né, evangelista Paulo, que a nossa... Aqui é só mesmo, como o irmão já comentou, é só mesmo uma visão panorâmica, né? A lição mesmo será ministrada domingo próximo, né, na Escola Bíblica Dominical. E lembrando a você que a nossa Escola Bíblica, nós temos aqui na 156 Highland Avenue, na cidade de Summerville, temos aqui classe para adultos, classe para jovens, classe para as irmãs, classe toda a faixa etária, criança, adolescente, que você possa estar deixando aí, estamos aí deixando o nosso convite, você possa estar nos visitando, né, aqui na cidade de Summerville. Você que não tem, talvez, uma igreja, que ainda não está congregando em nenhuma igreja, ou que talvez a sua igreja não tenha uma escola bíblica dominical aos domingos, que você possa estar participando conosco aqui, né? Deixa aí o nosso convite já de início. E já temos aí conosco, ligado, né, irmão Creitinho, lá de Filadélfia, é meu parente, primo. Fica à vontade aí e, por favor, faça suas perguntas, viu? Vamos tirar dúvidas aqui essa noite. A nossa introdução já diz assim, evangelista Paulo. Na lição de hoje estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar. Com a história de Josafá, aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Por isso ele, né, Josafá, ele teve fé e recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão, ele louva e adora a Deus. Aqui já na nossa introdução, nós vemos que o comentarista coloca assim, que com a história de Josafá aprendemos que em meio a crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Josafá, na sua opinião, irmão Paulo, já dando início ao nosso comentário, foi um rei que, nós conhecemos a história, foi um rei que nós podemos dizer que realmente adorou a Deus. Porque dentro da história de Israel, nós vemos que Israel já vinha de um passado, de um reinado que estava totalmente depravado diante da face do Senhor. Então Josafá veio para dar essa melhorada no reino de Israel, assim podemos dizer.
Nós olhamos assim para a vida do rei Josafá e vemos grande destaque. Josafá se destacou pela forma administrativa, enfim, política, espiritual, a forma em que ele aproximou do povo, levou o povo a buscar a Deus. Então, Josafá, ele está na galeria dos melhores reis de Israel, de Judá, né? No caso, a gente fala Israel englobando tudo. Mas, e nós vemos que Josafá, a história de Josafá, ela é muito interessante, principalmente inserida no tema em que nós estamos estudando aqui, é que, com a história de Josafá, nós aprendemos que não sei se eu poderia dizer que é uma falha nossa, mas todo ser humano só recorre a Deus de forma voluntária, com muito afinco, com muita força, quando está passando por algum apuro. Na história de Josafá, não significa que ele buscou a Deus só na hora do apuro, né? Ele buscou a Deus, consertou a casa de Judá, só que na hora do apuro, ele buscou ao Senhor, e nós vamos ver aqui que ele teve a vitória porque ele teve a humildade de reconhecer que a força não estava nele, mas em Deus. Então poderíamos dizer que foi um rei que agradou a Deus. Agradou a Deus, com certeza. Isso veio que poderíamos dizer que veio da linhagem do pai, né? Que ele é filho do rei Asa, né? O pai também veio com a mesma... tinha o mesmo consentimento também? Tinha. Asa também foi um bom rei, e ele decidiu trilhar os caminhos do seu pai. E o escritor do livro de Crônicas diz até que um pouco mais, ele puxa até mais. Além dele seguir os passos do seu pai Asa, ele também seguiu os primeiros passos do rei Davi. Certo? Então ele andou nos caminhos do Senhor. Apesar que o rei Asa, no final do seu ministério, do seu reinado, não teve a mesma humildade que o rei Josafá teve. Mesma certo? humildade que o filho, né? Exatamente, não teve a mesma humildade que o filho. Então, Asa, no final do seu ministério, do seu reinado, ele deixou de confiar em Deus para confiar nos homens, em médicos, enfim. E o rei Josafá, no momento do apuro, ele buscou a Deus. Mas dentro da história de Israel, o irmão está trazendo isso aí, então isso nos faz a recordar de coisa ainda maior. Nós vemos, principalmente no capítulo 19 de 2 Crônicas, nós vemos que o rei Josafá também cometeu alguns delitos, né? Ele fez algumas alianças. O rei Josafá, quando a gente fala que ele foi um rei, e ele é considerado um rei que andou nos caminhos do Senhor, não significa que ele não teve os seus vacilos, os seus erros, né? Isso nós estamos... Erros à parte, estamos tirando as falhas, estamos ponderando que a maior fase do seu reinado foi de agrado ao Senhor. Teve alguns vacilos, cometeu alguns erros que causou prejuízo, mas porque quando a gente fala que foi um bom rei, não significa que era perfeito. Que era perfeito, exatamente. Né? Uma vez, certa feita, eu vi um comentarista dizendo que uma das comprovações de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e que não teve a mão humana é que ela apresenta tanto os acertos, as virtudes, né? Quanto as falhas dos personagens bíblicos, assim podemos dizer. E muitas vezes pelo próprio escritor. Vamos dar um exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou das suas mazelas, falou das suas fraquezas. Exatamente. Né? E no caso do rei Josafá, nós entendemos que ele fez algumas alianças, né? Teve alguns delitos, né? Cometeu algumas falhas, mas foi um rei que, de certa forma, agradou a Deus. Né? Então já damos início aí à nossa introdução. Agora, o nosso primeiro ponto fala sobre o reino do norte e o reino do sul. Né? O nosso primeiro subponto fala a divisão do reino. Né? Aí o comentarista coloca assim: o reino do norte era formado por 10 tribos e a capital era Samaria. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Ele continua dizendo: nos dias de Roboão, filho de Salomão, e Naamã, mulher amonita, o reino enfraqueceu. Com o enfraquecimento econômico do reino de Israel, Roboão resolve aumentar a carga tributária que já era pesada desde os tempos de Salomão. Né? Aí o comentarista coloca assim,
que por causa desse encargo que Roboão não quis aliviar as tribos do norte de Israel romperam com as tribos do sul. Nós poderíamos classificar, irmão Paulo, que realmente foi por esse motivo que houve essa divisão no conceito histórico judaico? Então, no conceito histórico judaico, essa divisão foi um grande fracasso para as tribos de Israel, né? Que vinha de um reino unido, com o primeiro rei Saul, depois Davi, na sequência Salomão, e depois... Então nesse caso, não foi exatamente com a situação que criou Roboão. Não. Já vinha... Não, exatamente. Oh. Porque, na verdade, a nação de Israel ela veio tendo um certo declínio. Por exemplo, o reinado de Davi foi um reinado muito bom, próspero, onde ele alargou as fronteiras. Israel nunca possuiu a terra que Deus prometeu em maior proporção como no reinado de Davi. Davi conseguiu fazer essa grande façanha. No reinado de Salomão, houve pacificação. Salomão pacificou, só que o grande problema... Salomão, ele voltou muito o seu reinado para a questão interna e ele volumou muito. Então, a glória, toda aquela riqueza de Salomão, isso tudo teve um custo. E para que tudo isso fosse arcado, ele sobrecarregou o seu súdito, os israelitas, com um imposto muito alto, certo? E o povo já não estava aguentando mais. Então, essa divisão, ela não se deu naquele momento por Roboão e Jeroboão. Era coisa que já vinha acontecendo. Era coisa que já vinham acontecendo. Então, o primeiro motivo que se dá historicamente é um declínio por conta da idolatria de Salomão. Salomão caiu para a idolatria e isso já começou a balancear. Depois da idolatria de Salomão, nós destacamos a questão do alto índice de tributo, a tributação muito alta. E depois nós vemos também a questão de uma rixa, que havia um tipo de uma inveja, uma rixa entre a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Exato. Então, isso tudo foi fazendo com que viesse desencarrear mais para frente uma divisão, que nós vemos que aconteceu. Então, nós podemos dizer que o reinado, no caso do reinado de Roboão, acontece essa divisão dentro do reinado de Roboão, mas, porém, isso já vem enfraquecendo desde a época de Salomão. De Salomão, desde a época Ou por que de não Salomão. dizer, talvez, já ali naquelas circunstâncias pela qual também criou Davi, né? Exato. Aí já vinha provocando ali no meio de todo o povo. E na verdade, já teve uma profecia, já havia uma profecia, ainda no período de Salomão, de que o reino seria dividido. Nessa parte eu quero entrar. Entendeu? Então, quando aconteceu essa profecia, ainda estava no reinado de Salomão, né? Mas que iria acontecer essa divisão. E ela, posteriormente... Nós poderíamos tirar, então, irmão Paulo, como exemplo para a nossa vida cotidiana, ou trazer para os nossos dias atuais, que toda fraqueza que não é fechada, ou seja, que toda fraqueza que não é talvez selada, ela vai gerar uma tragédia lá na frente? Vai gerar uma... Poderíamos dizer isso? Poderíamos dizer. Vai gerar uma tragédia. É consequência. Consequência, né? Consequência. Ou seja, vamos escolher aquilo que nós plantamos? São inevitáveis. Porque quando nós cometemos um erro, nós reconhecemos o erro, somos suficientemente humildes para nos se jogar diante de Deus, pedir perdão e arrepender, Deus é misericordioso, nos perdoa, né? Nos livra de uma sentença maior. Só que uma coisa que não sai, não tem como livrar, são as consequências. Por exemplo, quando Davi pecou e pediu perdão, Deus perdoou Davi. Só que a consequência do pecado de Davi foi que a espada não iria se apartar da sua casa e Davi pôde ver tragédias horríveis na sua casa. Né? Consequência de uma falha. Amém. Vamos lá. Queremos também louvar a Deus pela vida do Jadiel, né, de Rio Largo, está aí conosco, né, Maceió, Alagoas, né, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Temos também Edivaldo de Medford, né, está aí juntamente conosco. Fique à vontade, se tiver alguma questão, alguma pergunta, que faça. Estamos aqui, se não podemos responder hoje,
estaremos trazendo as suas dúvidas e questões na próxima, né, e resposta na próxima aula. Vamos lá, vamos prosseguindo. O Reino do Norte. O Reino do Norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Foi governado por diferentes reis. Na sua grande maioria, os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. Isso aqui é a respeito do Reino do Norte, né? Aqui o comentário está dizendo que, como já vinha um reinado, né, de maus reis que eram maus aos olhos de Deus, então a maldade, né, dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises, né? E aqui fala de crises políticas, crises sociais e crises religiosas. Na prática, trazendo para os nossos dias de hoje, o que talvez um mau governo, né? É lógico que nós estamos tratando aqui de história, né? Estamos dentro de um contexto histórico de Israel, mas o que poderia ser essas crises políticas, sociais e religiosas que esses reis traçaram na sua época e que isso afeta o povo na atualidade? Sim. Como você disse aqui, Giovanni, nós estamos na questão do Reino Norte, só fazendo aqui uma separação. Exatamente. Ficando focado no Reino do Norte, porque depois nós vemos que isso aconteceu também no Reino do Sul. No Reino do Sul. Para quem nos assiste e talvez vai estar preparando melhor a sua aula, nós observamos que depois da divisão, o reino Israel, que era composto por 12 tribos, houve aquela divisão em que Roboão e Jeroboão, naquele conflito contra que Roboão, ele não quis aliviar a carga pesada dos tributos que havia sobre Israel. Então as 10 tribos se revoltaram contra Roboão no sentido de se apartaram. E então fizeram um reino separado do reino original, o reino unificado, que a sua capital era em Jerusalém. Então se formou um segundo reino, que o reino que chamamos Reino Norte, que tinha como capital Samaria. E o primeiro rei foi o Jeroboão. Então, a divisão em si, a contenda, a divisão sempre traz trauma, sempre traz trauma. E essa divisão, só por si já era mal, ela se tornou pior quando eles começaram a fazer guerra entre eles mesmos. As tribos começaram a se pelejar um contra o outro. Então, isso por um período muito grande. Que nesse tempo aqui, principalmente, no caso, a tribo de Benjamim se uniu à tribo de Judá, né? A tribo de Judá, e se tornaram... na verdade, eles até que meio que quando se referencia ao Reino Sul, ao Reino de Israel, não fala nem Reino de Judá, Reino de Israel. Ou melhor, Reino de Judá, né? Israel se tornou o Reino Sul, o Reino Norte. O Reino de Judá, composto por 2 tribos, falava Reino Sul, né? O reino composto pela tribo de Judá, mas falava Judá porque Benjamim e Judá, eles se uniram tanto que se tornaram quase que uma tribo só, né? Na linha que você está comentando. E o que você falou, Giovanni, foi muito interessante, que as consequências da mal administração, o que pode trazer, né, na prática para os nossos dias. Por exemplo, aqui com a mal administração que houve neste reino e a divisão, o Reino Norte ele foi marcado por maus reis, né? Você até destacou aqui que os reis que ocuparam, parece que foi 20 reis, né? 20 reis que no decorrer de toda a história reinaram sobre o Reino Norte. E eles tinham uma marca muito ruim. Sempre a Bíblia direcionava os reis do Reino Norte de Israel como que eram maus aos olhos do Senhor. E quando o rei era mau aos olhos do Senhor, parece que toda a população sofria. Por isso que a Bíblia disse que quando o justo governa, o povo se alegra. Provérbios 29:2. Mas quando o ímpio governa, o povo perece. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Foi o que acontecia com o Reino Norte. O Reino Norte, ele teve essa marca, né? Essa marca. A maioria... Teve alguns reis que tentou fazer algumas coisas boas, mas a grande parte, o Reino Norte foi marcado
pelo a expressão e fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, nesse caso, nós podemos concluir, né, dentro daquela pergunta que eu fiz, para os nossos dias atuais, que realmente, quando o ímpio governa o povo geme, com certeza. E isso nós temos exemplo claro no nosso mundo atual. Nós estamos falando historicamente, uma passagem histórica, né, de muitos anos atrás, milhares de anos, né? Mas que hoje nós traz a temos um realidade reflexo. hoje, né? Nós temos um reflexo hoje, né? de quando nós vemos aí países que é governado por pessoas que têm a mentalidade mais voltado para os princípios, o povo vive de uma forma bem melhor. É verdade. Terceiro subponto, irmão Paulo, diz assim: Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino Norte. Isso. Né? Quando se deu isso? Como que foi isso? Porque nós entendemos que Judá, que nesse caso, né, aqui quando se trata do Reino Norte, segundo me parece, o Reino Norte passou por essa situação em primeiro lugar. Né? E depois veio o Reino Sul, enfrentou a mesma crise, também dentro das mesmas consequências, devido ao mau governo, mau reino. Como que se dá isso? Então, aí a gente vê como que é a proteção de Deus, né? O Reino Norte, composto pelas 10 tribos, conforme que os reis eram mal aos olhos do Senhor, e os seus inimigos conseguiam, olha para ver, eles em maiores tribos, consequentemente um exército bem maior, eles eram bem mais atingidos do que o Reino Sul com a investida dos inimigos. Para isso, em consequência da má gestão política e espiritual do Reino Norte, eles foram levados cativos primeiro do que o Reino Sul. Quando o rei da Síria chegou e invadiu o Reino Norte, eles não invadiram o Reino Sul. Então o Reino Sul, eles tiveram, por conta dos seus reis que eram voltados mais ao Senhor, como o caso de Josafá, Ezequias, outros reis, Asa, outros reis que buscavam o Senhor, nós vemos que isso fez com que o Reino do Sul, Judá, Deus preservou ele bem mais do que o Reino Norte. O Reino Norte foi, vamos dizer assim, abatido, se é que poderíamos dizer, mas ele perdeu a sua existência bem antes que o Reino do Sul, por conta de que os seus reis não eram obedientes a Deus. E isso causou a destruição prévia deste reinado. Então, também no reino, né, causou a destruição prévia do reinado do Reino Norte, e depois, consequentemente, também o Reino Sul. O Reino Sul também passou por essa mesma situação. Depois teve aí, no caso do Reino Sul, foi o caso da Nabucodonosor, né, que levou aquela primeira leva, levou Daniel, né? Então o Reino Sul, ele ainda ficou habitando ali nos seus termos, pelo menos aí de 130 a 140 anos, depois que o Reino Norte... Depois que o Reino Norte saiu, ele ainda ficou na terra em consequência da sua obediência. Com certeza Deus ainda foi mais misericordioso com esse povo aqui. No segundo ponto, diz que o rei... agora vamos falar sobre o rei Josafá. Josafá. Né? Aí está dizendo assim, no primeiro subponto, do segundo ponto, diz quem era Josafá. Né? Aí eu te faço a mesma pergunta. Quem era Josafá? Dá uma visão panorâmica. Se bem que nós já falamos bastante sobre o rei Josafá, né? Mas fala, vamos entrar dentro de um contexto mais histórico. Nós já falamos que ele era filho do rei Asa, né? Mas nós sabemos que quando ele assume, né, ali, ele entra já destruindo também os altares, né? Acabando com aquela idolatria, né, que o povo vivia na época. Vamos dentro do contexto histórico. Josafá ele foi marcado por essa forma administrativa. Ele assume o reinado. O reinado já vinha de uma boa administração com seu pai. E quando ele assume, aí ele derruba e extirpa qualquer tipo de adoração
pagã no meio do seu reinado, e ele vai fazendo ali uma gestão administrativa muito boa. Josafá, ele institui, por exemplo, ele na segurança, ele coloca exatamente para prevenir contra o reino norte, porque de vez em quando Israel, que era composto pelas tribos norte, vinha de investida contra eles. Então ele se fortaleceu, politicamente ele se estruturou, ele fez com que o povo buscasse a Deus, trazendo ensinos da palavra do Senhor. E quando Josafá fez essa forma administrativa, todas as pessoas do seu reino e até os seus inimigos perceberam. No reino de Josafá, o reinado de Josafá, ele deixou de sofrer investida dos inimigos por conta que eles souberam, acho que era no segundo livro dos reis, fala que os seus inimigos souberam que Josafá estava de bem com Deus, então eles evitaram de atacar, temendo a mão de Deus. Por isso que a obediência, nesse ponto aqui, a obediência, ele causa até mesmo uma certa resistência por parte do inimigo, porque quando nós estamos bem com Deus, o inimigo, ele evita. Ele evita porque ele sabe que a proteção de Deus é sobre a nossa vida. Então, embora ele não deixe de investir, né? Com certeza. Mas nós sabemos, né, que evitando, ele vai ter que fugir mesmo de qualquer maneira. Né? Dentre outras coisas também, que é muito importante, Josafá, ele se preocupou não só com a gestão administrativa, mas ele foi um rei que aproximou muito do povo. Ele instituiu juízes. Exato. Para que ele reformulou a situação judiciária do seu reinado. Um administrador muito hábil. Muito hábil. E ele falou para os juízes ainda, ele recomendou, olha, vocês vejam como vocês julgam. Porque Deus é justo, ele não aceita barganha, ele não aceita recompensa. Então, ele recomendou os juízes para que fizessem todos os julgamentos debaixo da obediência de Deus. Então, ele levou o povo a buscar o Senhor. Né? E isso teve frutos, resultado, o seu reinado foi um reinado próspero. Uhum. É isso aí, estamos aqui, né? Como já dizemos, você que ligou sua internet agora, que estamos acompanhando, estamos na lição de número 10, estudando a lição de número 10, que traz como tema adorando a Deus em meio à calamidade, né? É o que nós estamos estudando e baseada na leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 12. Você que ligou sua internet agora, passar nos acompanhando aí. Estamos aqui fazendo essa pré-aula e que você possa estar pegando, né, subsídios para poder estar interagindo ainda mais na aula que será ministrada domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você, deixando o nosso convite, nós somos a Assembleia de Deus Ministério e Missão, na cidade de Summerville, e você que não tiver, que a sua igreja talvez não tenha a Escola Bíblica Dominical nos domingos, você possa estar participando juntamente conosco aqui. A nossa Escola Dominical começa às 9 horas da manhã e temos classes diversas para toda a faixa etária, para toda a idade. Né? Você pode vir trazer seu filho, a esposa, mãe, vó, que vai ficar muito bem servido. É, irmão Paulo? Com certeza. Em nome de Jesus. Segundo subponto, o cuidado de Josafá em instruir o povo. No 3º ano de seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem à cidade de Judá e ensinasse o livro da lei do Senhor, de cidade em cidade. Esses homens reuniam povos nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém. E ali ensinava as pessoas. Eles saíam de casa em casa, evangelizando, não tinha tempo ainda. Como que é isso, dentro do contexto histórico? Então, o cuidado de Josafá esse cuidado dele é muito interessante. Muito interessante. Porque a capital, Êxodo, ensinou, recitou a lei para o povo. Então, trouxe os pergaminhos, né? Exatamente. Olha o cuidado. Por quê? A tribo, o reino sul, Giovanni, composto pela tribo de Benjamim e de Judá, eles tinham algo que era prazeroso para todos os judeus, que era o templo.
Exato. que ficava em Jerusalém. Ficava em Jerusalém. Certo? E o seu reinado não era composto só de Jerusalém. Tinha toda a região de Judá, os termos de Judá. Então, o povo que não tinha acesso diário ao templo, o que ele fez? Ele chamou os levitas, chamou os sacerdotes e falou: eu quero que vocês vá para o campo, para os termos, de todos os termos de Judá, e vai ensinar o povo a obediência e o temor. Não foi um empecilho para ele, né? Não, exatamente. Ó, ele exigiu o povo: venha para o templo. Ele disse: não, eu vou levar a palavra de Deus até vocês. Ele levou, chamou os sacerdotes, os levitas, e como nessas regiões distantes não tinha templo, não tinha sinagoga, eles se reuniam na praça. Quer dizer, chamava o povo para a rua, falava: ó, vamos aqui aprender a lei. E isso trouxe um resultado muito grande, porque quando ele instruiu o povo teve a consciência do pecado, e então se voltaram a Deus em retidão, obediência e louvor a Deus. Foi uma atitude louvável do rei Josafá. Por isso que ele é mencionado na Bíblia como um rei exemplo de uma reorganização religiosa para com o povo. E é interessante, quando a gente começa a ler alguns, né, artigos históricos a respeito disso aí, nós vemos que muitos eruditos, né, da palavra de Deus classificam Josafá e colocam como uma figura que está associada à guerra, ao jejum, à oração e sobretudo louvor e sobretudo louvor a Deus, louvor, né? O seu temor a Deus. E isso é de fato de muita importância, né? Como nós vemos, olhando dentro da história de Israel, quantos reis que teve em Israel que não se preocuparam, né, em adorar a Deus. No caso de Josafá foi diferente, né? Foi um rei exemplo. Um rei exemplo. O terceiro ponto, irmão Paulo, fala a instrução em temor. Né? Os príncipes, os levitas, sacerdotes ensinavam o povo a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero, né? Próspero. Então, eu até comecei aqui, nós vemos aqui, escrevi, né, com minhas palavras embaixo aqui, nós vemos aqui o valor do ensino da palavra. Né? Às vezes, muitas vezes a pessoa ignora esse ensino da palavra, mas nós vemos que quando é ensinada a palavra mesmo, a genuína palavra de Deus, nós vemos que o povo tem temor a Deus, o seu coração fica quebrantado e se torna um povo próspero. Nós não estamos aqui criando uma ideologia ou fazendo apologia à teologia da prosperidade em si, né? A prosperidade como bens materiais, né? Mas nós estamos falando em relação à prosperidade espiritual, tanto espiritual quanto material. Né? O povo, mesmo passando por circunstâncias, por crises, mas o povo tem aonde buscar. Né? E no caso de Josafá, ele instrui o povo. É isso que o comentário diz. Ele instrui o povo porque cada ação é uma reação. Cada ação é uma reação. E de onde vem tanta fé? Ou de onde vem essa como podemos dizer, essa firmeza ou esse temor a Deus, ou essa certeza de que Deus é soberano sobre a vida dele? Ele é o resultado daquilo que nós já falamos. Ele já teve uma experiência anteriormente, ele começou o reinado debaixo de uma orientação, uma experiência que ele já teve do seu pai, porque seu pai não foi um mau rei diante de Deus. Então, e Josafá, ele decidiu para ele. Quando nós decidimos algo de bom para a nossa vida, nós temos que buscar isso. Então, Josafá, ele decidiu fazer o seu reinado debaixo da obediência e orientação de Deus. E a primeira coisa que ele fez, logo no início do seu reinado, logo que no terceiro ano do seu reinado, vê que teve algumas prioridades, só que o ensino da palavra, fazer com que o povo voltasse a Deus era importante, porque não adiantava só ele ter o coração voltado a Deus. Ele dependia que o povo também tivesse o mesmo entendimento que ele. Né? Então, é o que você fala. Da onde vem essa fé? Da onde vem essa certeza? A certeza de que ele tinha é de que ele conhecia a história de Israel. E ele sabia que quando o povo estava próximo de Deus, a vitória era certa. E ele, como um rei, ele queria ser vitorioso. Então, ele queria ter a mão de Deus. E nós observamos que esse foi o sucesso do reinado de Josafá.
E é interessante. O povo entendeu essa linguagem. Né? O povo entendeu, o povo aderiu essa sua metodologia de ensino. Ele fez um empreendimento na educação. Né? Ele ensinou a lei do Senhor. E você falou uma coisa interessante, Giovanni. Tem muitas igrejas hoje, aplicando isso para o nosso meio. Por que os cristãos hoje são tão fracos? Por que não tem tanto suporte? Falta de aplicação da palavra. Falta de ensino. Falta de doutrina bíblica que nos ensina. Por exemplo, isso que nós estamos passando aqui, esse assunto de como a igreja lidar no momento de crise. Nós temos que ter suporte bíblico da palavra para que nós possamos suportar, porque tem pessoas levianas, tem pessoas que não suportam praticamente quase nada, já quer desviar, já quer abandonar, já quer murmurar. Isso é falta de estrutura e de conhecimento. E o ensino da palavra é preponderante para nos trazer a base. Uma característica muito interessante, ou uma qualidade muito interessante que nós vemos aqui na vida de Josafá, irmão Paulo, é essa prática dele, do jejum, da oração, é muito específico isso na vida. Quando nós estudamos a história de Josafá, né, vamos ter um dicionário que eu quero indicar para os alunos, professores que estiverem conosco aí, ele dá um resumo, ou seja, dá um significado muito profundo, né, em relação a Josafá. Aquele dicionário Wycliffe, ele fala como que era a prática do jejum, da oração na vida de Josafá, né? E isso na vida do crente, isso deve ser uma coisa, deveria ser uma coisa normal, né? Ou seja, ter aquela prática de jejuar, de orar, de buscar a Deus, cotidiano, não só dentro da situação, mas principalmente na situação, mas ter essa prática para a sua vida cotidiana, né? E isso nós só conseguimos entender isso dentro da palavra. Dentro da palavra. Né? Qual a necessidade nós temos de jejuar? Qual a necessidade nós temos de orar? Né? Qual a necessidade nós temos de santificar as nossas vidas e buscar a presença do Senhor? Isso só achamos dentro da palavra, porque se não estudamos a palavra, nós não vemos significado para isso. Né? Com certeza. Não vemos significado por isso. E deixamos que isso passa batido na nossa vida e acabamos enfraquecendo cada dia mais e tornamos pessoas raquíticas, né, na fé, se assim podemos dizer. Né? Então vamos lá. Exatamente. Prosseguindo já para o nosso terceiro ponto, né, caminhando para o final da nossa pré-aula, Josafá e seus inimigos. A perigosa aliança feita com Acabe, né, fala o primeiro subponto. Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo. Confiar, aqui já fala um dos delitos, né, que Josafá cometeu, né? Vem falando tão bem, né, do rei, né? Agora nós temos que mostrar a sua fraqueza. Mas deixou de buscar o Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na capacidade e nos seus bens. Ele fez uma aliança com Acabe, um rei perverso que, juntamente com sua esposa, estabeleceu culto a Baal no Reino Norte. A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhe traria derrota moral, física e espiritual, né? Podemos dizer que aí começa a se desmanchar o reinado de Josafá? Começa. Aqui que observe-se que no início do seu reinado, quando ele se precaveu em trazer segurança, em colocar o povo na obediência do caminho do Senhor, depois que estava o seu reinado, não teve investido dos inimigos, nem os inimigos que sempre atacaram este povo, eles se absteram de ter contra Josafá, porque eles sabiam que Josafá estava na presença de Deus, então eles temeram, respeitaram, vamos dizer, a autoridade espiritual que Josafá estava exercendo naquele momento. Só que teve um determinado ponto da sua vida que ele começou a transmitir uma certa confiança. Não, eu estou bem, né? Meu reino está controlado. E aí, então, ele busca fazer aliança. E aí ele faz aliança com o reino norte, Israel, né? Que sempre teve em intriga. E nessa ocasião, quem era o rei era Acabe. Rei Acabe. O rei que está no topo da galeria dos piores reis de Israel. Acabe. Então, quando Acabe... Passa aqui é banana. Não, tá ok. Quando Acabe faz essa aliança com Josafá
demonstra a sua queda, demonstra o seu declínio. Por quê? Porque ele faz aliança com o rei Acabe, e um dos costumes, Giovanni, no período da monarquia, quando um rei fazia aliança com outro, vamos dizer assim, da característica dessa união era dar os filhos em casamento. Um filho de um rei casava com o filho de outro, e isso significava um enlace entre a família real, significando que ia manter uma união por laços familiares. Então Acabe, ele entrega o seu filho para casar com a filha de Acabe. E Acabe com Josafá, exatamente, para casar com a filha de Acabe. E Acabe e Jezabel foi marcado pela idolatria. Então, a filha de Acabe vindo para o reino de Judá, consequentemente, ela estaria trazendo a idolatria, a adoração pagã que havia no reino norte. E nós vemos isso na sequência, depois da morte de Josafá, o seu filho reina somente 8 anos, e ele impregna a idolatria no reino de Judá. Em consequência do casamento, porque ele casa com uma filha de Acabe, com Jezabel, Jezabel era uma idólatra, uma pagã adorando Deus de Baal, e isso vem interferir na vida e no reinado posterior de Israel. Exatamente. No segundo ponto, fala assim, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas, edomitas e os moabitas uniram-se forças para invadir Judá, cruzando o mar em direção a En-Gedi. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos e armas. Então Josafá temeu seus inimigos. O seu medo levou a buscar a Deus com jejum. Infelizmente, aqui já palavras do comentarista, sim, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Então, irmão Paulo, nós vemos aqui na vida de Josafá, para nós poder entendermos essa questão, que ele começa a fazer as alianças erradas. Ele se afasta de Deus. Como diz o comentarista, dentro de um conceito histórico judaico, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 12, nós vemos que os amonitas, edomitas e os moabitas se uniram para poder invadir Judá. Né? Isso faz com que ele se volta a Deus, dentro desse conceito histórico. Ele começa a refletir. Por que ele começa a refletir? Quando ele faz a sua aliança com Acabe, quando ele vai para o reino norte, faz aliança e até vai à guerra com Acabe, quando ele volta, ele é repreendido pelo profeta. Pelo Jeú. Certo? O profeta repreende ele porque ele fez aliança com o idólatra. Uhum. Por que você fez aliança com quem é mau aos olhos do Senhor? E isso já lhe trouxe um choque. Depois, na sequência disso, os inimigos... Já uma grande lição, né? Uma grande lição. Diga-me com quem andas que te direi. Digo com quem tu és. Diga com quem tu andas que digo com quem tu és. Então, quando ele faz isso, logo depois, os inimigos já começam a atacar. O que acontece? Ele passou um grande tempo, um grande período no seu reinado sem ameaça. Quando ele vê a ameaça dos inimigos, Josafá cai em temor. Ele fala, alguma coisa de errado tá. Certamente a mão do Senhor saiu sobre mim e agora os inimigos vêm vindo. E aí eu vejo uma atitude tão grande na vida de Josafá, é a sua humildade. A sua condição de reconhecer que ele dependia de Deus. Ele se fortaleceu, ele teve um grande sucesso na questão do exército, ele se fortificou, mas ele não confiou nele, ele confiou em Deus. E é interessante que ele não busca reinos, né? Ele não busca mais reinos. E por mais que ele já estava de Israel, venha me ajudar porque os inimigos estão me atacando. Ele não buscou aliados, ele buscou o Senhor. E aí vem, né? Quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos de mais nada. Nós vemos pela Bíblia. E Josafá, ele faz essa confiança, e o comentarista, ele nos deixa aqui algo bem... Ele foi feliz ao ele apontar o seguinte, que o medo levou Josafá buscar a Deus em jejum.
O medo dos inimigos. Aí ele colocou o povo para jejuar, para orar e para louvar. A ação de Josafá foi tremenda. E infelizmente é aquilo que eu volto a dizer. Nós somos assim. Nós deixamos para buscar o Senhor quando a situação aperta. Quando nós não temos, quando nós vemos que nós não damos conta mais. Nós vamos tentando fazer até onde vai. Na hora que a gente vê que não tem mais jeito, não dá conta mais. Aí nós jejuamos, nós oramos, nós cantamos, nós fazemos. E seria uma coisa que deveria ser uma coisa, uma prática cotidiana. Cotidiana. Vida, né? E Deus é tão misericordioso que ele atende. Ele não faz, ele não é como nós, muitas vezes, que nós, né, espera alguma coisa de alguém que alguém não faz pra gente. Quando essa pessoa volta, aí nós a atitude humana é essa. Agora jogar na cara ou vou dar o troco. Deus não é assim. Deus, quando a pessoa pode, né, nos momentos que poderia estar louvando, adorando a Deus, não vai. Mas quando precisa, vai. Aí Deus reconhece, né? A pessoa reconhece. E aí a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Não despreza o Senhor. Aí a gente vê aqui, né, no capítulo 20 e versículo 15, né? Onde Deus fala com ele, né, vai, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Né? Quantas vezes escutamos essas palavras, né, soar tão claramente nos nossos ouvidos, e a peleja não é vossa, mas é de Deus, e ainda insistimos com as nossas próprias mãos tentar dar uma forcinha para Deus, né, para o Senhor. É uma lição tremenda, uma lição tremenda que nós tiramos para a nossa vida, né, tanto para a nossa vida espiritual e para a nossa vida cotidiana. Né? Espero que você esteja aí, né, podendo usufruir disso tudo que estamos passando aqui. Já caminhando para o nosso terceiro ponto e caminhando para o final da nossa pré-aula essa noite, quero deixar aí para você que ligou sua internet, talvez você está ligando agora, não tenha nos ouvido desde o início. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Ministério Missão, na cidade de Somerville, situada a 156 Highland Avenue, em Somerville, Boston, Massachusetts. E estamos aqui na lição de número 10, que tem como tema Adorando a Deus em Meio à Calamidade. Lição essa que será ministrada dia 4 de dezembro, domingo próximo, na Escola Bíblica Dominical. E deixamos aí para você o nosso convite. Isso é só uma pré-aula, né, daquilo que será ministrado no domingo próximo. Terceiro subponto, a ação de Josafá. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército havia formado por vários inimigos, vinha em sua direção, né? Aí o comentarista diz assim, no momento de aflição e desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregou um jejum. Né? Foi naquele, como o irmão já ponderou, né, minutos antes, que foi naquele momento que ele sentiu que ele não tinha mais forças para continuar, ele, né, busca o Senhor, recorre a Deus, né? Aí o comentarista deixa algo aqui que eu achei que ele foi muito feliz na sua exclamação. Ele diz assim: nenhum crente deve duvidar do poder da oração. O povo se humilhou diante de Deus, mostrando sua total dependência ao Senhor. O objetivo era buscar socorro e a misericórdia de Deus diante do iminente ataque do inimigo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, jejuamos e confiamos no Senhor. Davi, em seus cantos, ele começa a dizer, né, declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Precisamos orar, jejuar, a fim de que a crise política e econômica seja solucionada. Né? Aí continua dizendo: Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer, pois ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Né? Então, nós vemos aqui na vida de Josafá, ele teve um grande êxodo, né, diante a face do Senhor, quando ele se volta a buscar a Deus, né, se assim podemos dizer. Exato. Eu vejo aqui na vida de Josafá, nesse momento aqui, Giovanni, a verdadeira experiência de vida. Josafá, ele inicia o reino muito bem, ele ensina a palavra de Deus ao povo, ele faz o povo voltar a Deus. De repente ele sofre uma crise, um ataque inimigo, e que ele percebe que eles vêm para devorar, porque numericamente eles eram bem maior que Josafá.
expressivamente bem mais poderoso. Josafá não teve outra coisa a não ser recorrer. Aí Josafá, ele passa então a viver o que ele pregava. A viver o que pregava. Aí ele passa a se voltar a Deus e ele convoca o povo à oração, ao jejum e ao louvor. E ele ouve de resposta, ele ouve algo que todo mundo que quando está passando por uma prova queria ouvir de Deus. Pode ficar sossegado, porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. E é interessante, quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 5 a seguir, nós vemos que ele tenta fazer aliança com os outros reinos, né? Eu tento sair do contexto histórico, mas eu tenho que voltar no contexto histórico, porque serve de lição para as nossas vidas, né? Então, e aqui já chegando no final, no capítulo 20, nós vemos que ele... tudo aquilo que ele tentou fazer antes não deu certo. E agora ele parte para uma aliança com o próprio Deus. Mas exatamente. E eu vejo isso tudo, ô Giovanni, porque é o seguinte, quando ele buscou a aliança, quando ele estava buscando a aliança, ele não estava sofrendo ameaça. Então eu olho isso, essas alianças de Josafá, por mais que negativas foram alianças administrativas. Ele tentou buscar aliança para pacificação, porque ele não queria, por exemplo, quando ele faz aliança com o Reino Norte, porque o Reino Norte sempre estava investido contra o Reino Sul, o Reino de Judá. Então, quando ele faz aliança, ele está dizendo, bom, com esse daqui, pelo menos eu não vou se preocupar, porque eu já estou de bem com eles. Então, quando Josafá busca a aliança, era uma aliança diplomática, no sentido de trazer a pacificação. Mas quando os inimigos vêm para atacar, aí ele não vai buscar aliança para se defender. Ele não vai buscar aliança para se defender. Aí ele vai buscar o socorro de Deus, porque aí eu vejo que ele necessitava de Deus. E aí o que eu admiro o Josafá é o reconhecimento, a humildade de reconhecer que ele dependia e precisava de Deus. E aí e a aplicação que eu tenho para a nossa vida, Giovanni, por exemplo, tem muitas pessoas que quando chega o momento de adversidade, não sabe o que fazer. Não sabe aonde recorrer. Não tem uma vida de experiência com Deus. Muitas vezes recorrer a Deus, não, aí é o motivo dele perde o controle. Perde o controle. Se não tem uma vida de experiência, nunca teve uma vida de experiência com adoração, com louvor, com leitura da Bíblia, um relacionamento com Deus, quando a crise chega, perde o controle. Quando eu falei que os cristãos de hoje são cristãos imaturos, sem estrutura, que não aguenta muita coisa, é porque não tem um histórico de vida com Deus. Não tem um aprofundamento na palavra, na oração, no jejum. Quando a situação difícil vem, não sabe o que fazer. Josafá fez o que ele sabia, buscar o Senhor. Ele já tinha feito, ele já tinha levado o povo a fazer isso. E agora ele convoca o povo e fala, olha, se nós não voltarmos a Deus, nós vamos nos acabar. E a reação foi de imediata. Ele convoca o povo atende, o povo começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar a Deus. Né? E a resposta foi que Deus falou, ó, vocês podem ficar tranquilos, porque essa luta não é de vocês. Quando nós estamos com Deus, Ele peleja por nós. Nós não dependemos de fazer muita coisa para que a vitória venha. E nós vemos aqui que a vitória foi tremenda. Né? Foi grande a vitória. Aí o comentário diz assim, para terminar, para fechar, o exército inimigo foram desbaratados porque Deus os confundiu. Aprendemos que o inimigo não pôde resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e a verdadeira adoração. É interessante isso aqui, irmão Paulo, porque nós vemos dentro de um contexto histórico como Deus confundiu o inimigo e o inimigo não bateu-se em retirada, né? Se mataram, né? Se mataram. Então, como Deus trabalha, é totalmente diferente dentro da razão humana. Diferente. E olha que é tão diferente que quando Deus falou, essa peleja não é vossa, mas é minha. Exato. E o povo estava em jejum, em oração e louvando. Josafá, ele convoca o povo a cantar. Quando os inimigos vai chegando, eles escutam o povo louvando a Deus. Olha que interessante. Quando eles escutam o povo louvando a Deus, eles começam a se guerrear contra si mesmo. Exatamente. E uns começam a atacar. Quando o povo de Israel, por intermédio de Josafá, sai para ver os inimigos, ele se depara com cadáveres. Um exército morreu. Que jeito?
Deus pelejou por eles. E Deus havia falado para Josafá, vocês não precisam entrar na briga. A briga é minha. É eu. Por quê? Porque o povo estava voltado para Deus, em jejum, em oração, em consagração. Se nós estamos passando por luta, não há nada a fazer a não ser buscar o Senhor. Exatamente, né? Deixando a palavra para os irmãos aí, todos Só para consertar aqui, não é só quando estamos com luta, porque, na verdade, nós estamos estudando uma lição que fala da provisão de Deus em meio às crises. Mas nós temos que entender que nós devemos buscar o Senhor constantemente. Mas, principalmente nas lutas, quando a coisa vem que a gente, para não tomar nenhuma atitude diferente, temos que recorrer aos pés do Senhor. Exatamente. É isso que eu queria concluir, dizendo que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e medo, né? E como o rei Josafá, precisamos aprender a colocar sempre os nossos olhos em Deus, o que fez Josafá. E eu volto a frisar, evangelista Giovanni, que se nós não tivermos um depósito, uma reserva de experiência com Deus, é difícil enfrentar a situação difícil. Exatamente. Né? Porque nós observamos que quando nós temos uma experiência, nós buscamos o Senhor, quando a adversidade vem, nós sabemos recorrer, nós temos aonde recorrer. Então as pessoas que não procuram uma vida de experiência com Deus, quando a adversidade chega, ele não sabe recorrer. Mas a orientação e a recomendação nossa, né, principalmente para você que está nos assistindo, é de que está difícil a sua situação? Louve, adore, cante, busque ao Senhor e o Senhor pelejará por vós. Exatamente. Já partindo para a nossa conclusão, a história de Josafá, que lição maravilhosa, né? Linda. Que lição maravilhosa. A gente começa a estudar o texto e não pensa que tanta lição nós tiramos para a nossa vida cotidiana, né? Tanta aplicação para a nossa vida cotidiana, né? Quando eu vi esse tema a princípio, eu falei assim, vai ser um tema bem voltado para o contexto histórico, né? Divisão de tribos, né? Mas depois você vê que a aplicação é muito explícita, né? Dentro da nossa vida, né? Então, a nossa conclusão nos diz assim, já partindo já para o nosso término, a história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou o Senhor em meio a jejum, oração, e Deus lhe concedeu vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando como o rei Josafá uma terrível crise, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejum, adore e veja o livramento do Senhor na sua vida. Assim eu completo, né, a frase do comentarista da lição. Irmãos, é isso aí. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que esteve aí juntamente conosco, nos acompanhando. E te dizer que quarta-feira que vem estaremos aqui às 8h15 da noite, mais uma vez, para a nossa pré-aula, né? Mais uma vez, te dizendo, somos da Assembleia de Deus, Ministério Missão, da cidade de Somerville, situada a 156 da Highland Avenue, na cidade de Somerville, Boston, Massachusetts. Juntamente comigo está aqui o evangelista Paulo, eu sou o evangelista Giovanni. Deixa as suas considerações finais aí aos irmãos que estiveram aí juntamente conosco. Amém. Eu quero somente agradecer pela sua atenção, de poder estar acompanhando conosco todo o comentário desta lição. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esta lição possa servir de uma certa forma, de uma certa experiência para você, buscar ao Senhor, recorrer ao Senhor e entregar, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, entregue todas as vossas ansiedades ao Senhor e Ele cuidará de vós. Se entregue todo o seu coração, a sua vida a Deus e deixe que Ele fará o melhor pela sua vida. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilha, irmão Paulo. Que lição maravilhosa, que lição de vida para as nossas vidas, que lição da vida de Josafá para os nossos dias. Muito bom, né? Muito bom. E a próxima lição, inclusive, nós vamos estar estudando sobre o socorro de Deus para livrar o seu povo. Uma outra lição muito boa também, para falar de Esther, de Mardoqueu, a forma o humilde passando a ser exaltado por Deus. Exatamente. Né?